Oi, pessoal. Meu nome é Augusto Diniz, colunista de cultura de Carta Capital. A gente conversa agora com Mônica Belo e a Turi Pataxó. As duas se encontram na terra indígena Pataxó Barra Velha, no sul da Bahia. Obrigado, Mônica. De nada, Augusto. É uma honra, né? Um prazer enorme estar aqui com vocês, podendo compartilhar um pouco aí das novidades, né? E de tudo que está acontecendo por aqui. Legal. Obrigado, Turi Pataxó. De nada, eu falo obrigado. Mônica Belo e Turi Pataxó vão conversar com a gente sobre o lançamento do segundo álbum do grupo musical indígena Marujos Pataxó, lá da terra indígena Pataxó, Barra Velha, como eu já disse. O primeiro álbum, chamado A Força dos Encantados, a música dos Marujos Pataxó se caracteriza por uma base rítmica do samba. O segundo disco, chamado Hoje é o Dia do Índio, está sendo lançado no dia 19 de abril, que é o Dia dos Povos Indígenas aqui no Brasil. O disco trata de ancestralidade, já foi citado aí, da natureza, né, que cerca os indígenas, como sempre, das tradições, e as letras misturam aí palavras em português e também na língua indígena. Queria que vocês me contassem como é que vocês montam esse repertório, como é que é a escolha, como é que vocês fazem essa música, assim, como é que elas são escolhidas para serem executadas. Então, tem músicas do samba que vêm através dos encantados, né? Que algumas pessoas recebem alguma dessas músicas. Algumas músicas também são feitas, né? Foram feitas pelos velhos, né? Então, várias dessas músicas são ancestrais Pataxó, a gente nem sabe, né, nem consegue identificar. Algumas dessas músicas a gente não identifica o autor, mas sabe que ela é passada de geração para geração, né? E são músicas muito sagradas. Algumas dessas músicas desse álbum são entoadas em rituais sagrados Pataxó, como é o caso de Eu Sou um Índio Guerreiro. Hoje é o Dia do Índio também, né, que é a música principal do álbum. É uma música que mistura português com pachorrã, que é a língua tradicional Pataxó, e ela traz assim vários elementos sagrados do povo Pataxó, né? Traz um pouco desse encantamento da pintura corporal, dos rituais, do cauim que se bebe, que é uma bebida sagrada que se bebe nos rituais. E é muito especial, tá recheado de músicas aí que alegram o samba, né? Tem Uma Moça na Janela, que também é uma música muito bonita. E quando canta no samba, todo mundo chega a festejar, né? Levanta todo mundo. E é muito especial. O samba pataxó está sendo um ritmo assim de conexão mesmo com vários povos que cada ano que passa nós temos mais visitantes. E é incrível como essas pessoas que chegam se doam ao samba do início ao fim. Muitas vezes nós começamos a sambar às 7 horas da noite. Termina meia-noite, 1 hora da manhã, a gente ainda está sambando. Bacana. O samba aí, né, no território tem várias atividades, além do lançamento do disco. Ele promove aí oficinas de música junto ao pessoal das aldeias e também envolve crianças. Queria que você contasse um pouco disso, Turi, a importância do envolvimento das pessoas em torno dessa manifestação de vocês. O samba ele vem como instrumento, né, para tirar as crianças da ociosidade, como um meio de aprendizado, né, como um meio de não deixar a cultura morrer. Inclusão social Inclusão também, né? social. Então, assim, o samba ele está sendo um instrumento assim magnífico entre o povo pataxó. E aqui na aldeia Barra Velha, aldeia mãe, o samba pataxó está sendo referência para os outros povos, inclusive outros povos estão vindo fazer vivência do samba pataxó para resgatar as suas próprias culturas. Legal, lembrando aí que a terra indígena Pataxó, Barra Velha, fica ali ao lado do Parque Nacional do Monte Pascoal. De verdade, o Parque Nacional fica dentro. Não fica ao lado, fica dentro. O Parque Nacional do Monte Pascoal faz parte da terra indígena Barra Velha. Existe uma luta bem grande, muito antes da criação do parque, né? Porque conta um pouquinho aí do que aconteceu com a terra indígena Barra Velha quando quiseram criar o Parque Nacional do Monte Pascoal. Queriam expulsar todos os índios, né, do território.
E isso rolou uma guerra praticamente entre os índios, né? E os índios não podiam pegar nada do parque, não podia colher, não podia plantar, passaram muita fome. Foi daí que ocasionou o massacre de 51, né? Conta aí, Turi. Então, quando houve antes da demarcação, né? O território era imenso e não era demarcado. Aí, quando veio a demarcação, foi que aglomeraram a gente tudo aqui dentro. Mas antes a gente vivia para lá, para cá, o território era imenso, né? Sim. E aí, quando veio, antes da demarcação, veio primeiro essa Veracel, que não era Veracel, era outro nome, que induzia os indígenas a sair das terras. Aqueles que não saíam eram expulsos, a bala, tanto que minha família teve que sair, né? De lá de onde a gente morava. Praticamente a gente foi expulso de lá. Não foi expulso porque meu pai foi esperto. Meu pai saiu antes que expulsassem a gente. Então, assim, e aí depois que a gente veio para dentro do território, foi outra luta para a gente conseguir se fixar. Porque quando a gente botava as roças, a gente, que eu digo, os mais velhos, né? Eles botavam a roça e o próprio funcionário do IBDF arrancava todas as plantações. Mandioca, feijão, o que plantasse, quando estava já grande, os próprios funcionários do IBDF faziam maldade, arrancava tudo, tocava fogo. Então, era uma perturbação muito grande. E isso causou muito desgaste também entre os mais velhos, né? Porque ficaram doentes, muitos adoeceram, muitos tiveram AVC, né? Por causa desse estresse. E logo depois teve o massacre de 51, né? Gerado por esse desgaste também entre IBDF e indígena. Quando teve essa criação do Parque Nacional do Monte Pascoal, o IBDF, que era esse órgão anterior ao IBAMA, ele proibiu os índios de caçar, de pescar, de tirar qualquer coisa da natureza. E vendo o seu povo passar fome, o cacique, na época que era Honório, ele viajou até o Rio de Janeiro, viajou para vários lugares para tentar garantir o direito de seu povo de poder se alimentar, ao direito à terra, né? E ele conheceu 2 engenheiros que disseram que iam demarcar a terra indígena, que iam fazer a delimitação. E acreditando nisso, ele veio para sua comunidade. Esses engenheiros vieram e fizeram os índios cortar a linha do telégrafo, pegar vaca, roubar a venda que tinha em Corumbau, né? Não, foram os engenheiros que induziram, né? Não foram os índios propriamente que foram lá, foram os engenheiros. A mando dos engenheiros, né? E aconteceu um grande massacre, onde boa parte do povo pataxó foi torturada, né? Que só os que fugiram para a mata que não foram torturados, né? Foram torturados, teve estupro, teve, né, vários tipos, né, Turi? Muitas mulheres, as mulheres virgens eram usadas como prêmios, né, pelos soldados. Eles faziam sessão de tortura, enquanto estupravam as mulheres, os maridos eram açoitados dentro da cadeia de Caraíba, inclusive essa cadeia já não existe mais. E após a sessão de estupro e de tortura, de surra, de chicote de couro, todos eram pegos e jogados dentro da água salgada. Botavam cabresto nos homens, né? Fazia os indígenas carregar carga que nem jegue. Botava 2 cestas, botava a cangalha, botava as cestas de um lado e outro e fazia os indígenas carregar peso como se fosse jegue. Fazia eles andar de 4 com as cestas cheias. E na hora da alimentação, jogava, após a comida cozida, ele jogava toda a comida no chão. Aquele índio que se quisesse comer, ele tinha que pegar a comida que nem cachorro, que nem animal, abaixar a boca e pegar lá no chão. Então, assim, a criação do parque foi muito dolorosa para o povo pataxó, mas o parque está dentro da terra indígena, né? Até hoje tem uma discussão muito grande sobre isso. E agora, pessoal, como é que está a situação aí da defesa e da terra indígena? Piorou, né? Porque antigamente nosso povo era bobo. A terra foi demarcada, mas os mais velhos
não se apossaram das terras demarcadas todas, só se apossaram de uma parte das terras. Os fazendeiros foram lá, pegaram essas terras, plantaram, fizeram grandes fazendas, e agora os mais jovens, né, como estão estudando engenharia, antropologia, descobriram que essas terras em torno, que são fazendas, pertencem ao território Pataxó. E aí está tendo retomadas, né, onde estão dizendo que nós somos invasores, que nós estamos invadindo terra, estamos tomando terra, mas na realidade essas terras que meus parentes estão fazendo retomada são terras que estão dentro do território Barra Velha. Elas só não foram ocupadas pelos mais velhos, pela inocência, pela questão de preservação, né, das terras, eles não ocuparam essas terras. Aí os fazendeiros pegaram e agora meu povo está querendo a terra de volta, estão dizendo que nós estamos roubando terra, que nós estamos invadindo a terra, só que essas terras são nossas. E já morreram vários pataxós. E já morreram, né, vários pataxós, né, nessa luta pelo território, e a mídia continua dizendo que nós somos invasores. Nós não somos invasores. E aí está tendo várias torturas, espancamentos, né? A gente explica assassinato, notícias, né, dos parentes que estão nessas aldeias, porque o território Barra Velha é um pouco grande, tem várias aldeias que fazem parte, né? E dentro dessas aldeias está tendo vários casos, né, de espancamento, tortura, perseguição, né? Teve várias prisões, né, de pataxós também. E é uma luta que começou em 1500 e continua até hoje. Só que agora está visível, né? Porque a mídia está em cima. Só que a mídia está em cima distorcendo, né, as coisas, dizendo que somos nós invasores. Quero dizer para a mídia que nós não somos invasores, não. Nós nunca invadimos. Nós só queremos aquilo que é nosso. Nós não queremos nem 1 milímetro a mais daquilo que não é nosso. Todo povo, não só o povo pataxó, mas todo o povo originário estão de luto, né? Porque por causa das terras, das suas terras, né, originárias, não só o povo pataxó, mas todos os povos estão morrendo pelo agronegócio, pelos latifundiários, pelos grileiros, pelos minérios, né? Então, assim, eu mesmo não estou aqui para comemorar dia 19 de abril. Para mim é um dia de luto para mim. Porque por causa dos nossos direitos, para garantir nossos direitos, muito do meu povo está morrendo. E isso não é motivo para mim comemorar, isso é motivo para mim ficar em luto. Eu acho que o Brasil também deveria se pôr em luto pelo povo indígena.